Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Muito bem, nesta terça-feira, dia 28 de dezembro, finalzinho de ano, gente. Olha, 2022 está batendo a nossa porta. E eu tenho hoje mais um bate-papo daqueles gostosos, daqueles bem gostosos, né, do dia a dia. E a minha entrevistada esteve aqui no mês passado. E é um prazer recebê-la novamente. É a doutora Rebeca Stefanini Pavlovski, advogada formada pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, especialista em Direito Constitucional e Processo Constitucional pela Escola de Direito do Brasil, integrante da área do Direito Ambiental e Agronegócio do Sescom Barrier Advogados e está cursando o MBA em Agronegócio. E ela esteve aqui conosco no mês passado falando sobre o Pantanal, sobre as queimadas, e eu a convidei para que pudesse trazer para a gente uma área que ela entende muito, que é a área de ESG. São os conceitos e aplicações do ESG. E a gente vai entender agora o que são essas três letrinhas. Doutora Rebeca, que prazer receber a senhora aqui de novo. Oi, Divino. Nossa, o prazer é meu. Estou muito contente em estar aqui de novo com você. Como é que estão os preparativos aí para o Réveillon? Não tem preparativos, né? Por conta da pandemia, a gente acaba ficando de molho em casa mais um ano, né? Ah, meu Deus. A gente não merece isso, não merece? Pois é, parece que não tem fim, né? A história da pandemia. É, isso está parecendo... Vamos seguindo. A senhora lembra da Caverna do Dragão? Lembro. O desenho... Sempre que eles achavam que ia sair de lá daquele local, não tinha jeito, né? Tá mais ou menos do mesmo jeito. Mas eu tô otimista, Divina. Agora a gente tem bastante... a quantidade da população vacinada, né? Tá maior, então eu acredito que a gente vai conseguir sair dessa mais rápido. Espero que seja o último Réveillon, né? Reclusos. Amém. Doutora Rebeca, a língua portuguesa, cada vez mais, ela vai incorporando expressões em inglês. Isso no mundo corporativo, então, é o tempo inteiro, né? E três letrinhas que têm chamado a atenção de muita gente, que é o ESG ou ESG. O que é isso? É isso mesmo, né? A gente tem o costume aqui no Brasil de incorporar esses conceitos, né? Esses termos em inglês, e acaba ficando realmente não tão simples, né? Mas a gente pode ver tanto o ESG, né, que é a sigla em inglês, quanto o ASG, que daí é o acrônimo em português, né? Mas o conceito e a ordem daí das variáveis é a mesma. Então, é o ambiental, o social e a governança, né? Então, é a evolução daquele conhecido já tripé da sustentabilidade. Então, realmente, a gente está falando aqui da incorporação na prática, né, das variáveis econômica, social e ambiental aos negócios. Pois é, isso às vezes ao longo dos anos a gente vai ouvindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A questão ambiental mesmo é uma que sempre tem assim, tá em voga, o pessoal fala muito. O social também, mas nem tanto. A governança começou a entrar assim num patamar de maior importância. Mas aí, assim, parece que de uma hora para outra começa a bater muito forte nesses três conceitos, né? Eles se tornaram importantes de uma hora para outra ou não? Isso vinha se consolidando ao longo do tempo? Não é de uma hora para outra. A gente vem num processo crescente, né, de consciência ambiental, e aí acho que dá para falar de uma discussão muito consciente sobre a incorporação dessa variável ambiental nos negócios a partir da década de 70 no Brasil. Então a gente começa a ter lá com Estocolmo a discussão do conceito de sustentabilidade, conceito de desenvolvimento sustentável. Esse conceito é posto lá em 87, e a partir de então a gente tem algumas ondas, né, discutindo essa questão da sustentabilidade do negócio, né?
Então, num primeiro momento, a gente tem o setor privado, a iniciativa privada muito focada no lucro, né? Então, em realmente gerar resultados econômicos, e essa preocupação com o social, com o ambiental, acabou ficando mais a cargo do ente público, né, do Estado. Num segundo momento, quando começou essa história dos impactos, né, das nossas atividades no meio ambiente, como a manutenção do nosso modo de vida sem uma preocupação mais concreta com os impactos poderia afetar de maneira muito negativa o meio ambiente, a gente começou a fazer essa transição para uma segunda onda, que é a onda da sustentabilidade, né? Que num primeiro momento acabou vindo de uma forma muito exacerbada, então acabou inviabilizando alguns negócios, algumas atividades, porque veio com muita força essa questão do social, e aí principalmente do ambiental, acabou baixando muito o lucro das empresas, o que não faz sentido também, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar num equilíbrio entre todos esses fatores. Não adianta o negócio ser muito benéfico, muito protetivo ao meio ambiente e não gerar lucro para o empresário, porque senão ele vai fechar as portas, né? Então, depois desse segundo momento que a gente teve um pouco esse desalinhamento entre as variáveis, a gente chega agora nessa terceira fase, que seria o ESG, né, ou o ASG, que é, de fato, uma evolução mesmo, né, do conceito de sustentabilidade, de forma que essas variáveis econômica, social e ambiental sejam equivalentes. Então, o negócio sim precisa trazer lucro, porque com o lucro a gente consegue investir em melhores tecnologias, em melhores sistemas de produção, o que acaba beneficiando o meio ambiente e também toda a comunidade no entorno da empresa, né? Bom, uma outra palavrinha palavrinha em inglês que entrou no Brasil de vez, o tempo inteiro a gente ouve falar dela, é o compliance. Qual é o significado dessa palavra e como é que ela se aplica na prática? O significado de compliance, o compliance nada mais é do que a conformidade, né? Então, qual a conformidade do negócio, tanto à lei, então, quanto ao que já está posto, o que é exigido pela legislação, mas também em relação ao que é esperado da empresa. E aí aqui a gente entra num plano mais moral e ética, né? Então, não só o que está positivado nas leis, mas também o que é esperado da empresa em termos de comportamento e de responsabilidade socioambiental, né? O compliance ganhou força aqui no Brasil, especialmente com a história da Lava Jato, né? Então, a gente, a partir da Lava Jato, isso começou aí a povoar nosso dia a dia mesmo, nos jornais, todos os dias, e o Brasil avançou muito nessa agenda, então, da integridade, né? Da conformidade social. Hoje a gente tem, o compliance não é algo obrigatório para as empresas não precisam ter uma política de compliance, os treinamentos, isso não é obrigatório, mas o empresariado já entendeu que é algo muito desejável e é algo que os consumidores, que as pessoas envolvidas com o negócio acabam exigindo, porque dá uma chancela de responsabilidade mesmo, de que aquela empresa atua de maneira responsável, de maneira íntegra. Então, acaba sendo aí uma validação importante para a empresa. Mas eu gostaria, doutora, que a senhora explicasse um pouquinho mais detalhadamente cada uma dessas 3 letras, né? A questão do ambiental, do social e da governança. Claro, vamos lá. Então, como eu disse, né, o ESG então congrega essas 3 variáveis, o ambiental, o social e a governança, e aí passando para cada uma dessas letrinhas, a gente tem um universo de assuntos que são tratados.
Então, por exemplo, no ambiental, né, que é a primeira letrinha o E, né, é o ambiental em inglês, é o environmental. Então, dentro da vertente ambiental, a gente entra em todos os assuntos que envolvam a utilização de recursos naturais, de ativos ambientais. A gente tem uma discussão muito forte, e aí talvez seja a principal, quando a gente fala de ESG, relacionada a mudanças climáticas, neutralidade de carbono, né? Transição energética, que é um desafio grande para países da Europa, por exemplo, né, que a matriz energética é muito focada nas termoelétricas, que é algo que a gente já não tem no Brasil, né? No Brasil a gente tem uma matriz energética muito limpa, composta na grande maioria por energia renovável, mas ainda assim é um tema bastante presente quando a gente fala aqui na letrinha no E. E a gente fala bastante também de finanças sustentáveis, então para continuar falando aqui dos termos em inglês que a gente comentou, a gente ouve muito falar nos green bonds, né? Isso. Então, nos títulos verdes, que nada mais é do que o dinheiro verde, né? São as formas de captar crédito privado e que acaba sendo um dinheiro mais barato quando a empresa consegue provar que ela é aderente a esses critérios de ESG, de que ela trabalha de uma forma sustentável. Então, dentro da letrinha aqui do ambiental, a gente tem esse escopo amplo de atuação que acaba envolvendo aí todas a interface da atividade empresarial com o meio ambiente. E aí, não só meio ambiente natural, meio ambiente cultural, do trabalho, tudo isso. Passando para a próxima letrinha, que é o S, né, que é o social, a gente acaba abarcando todas as relações da empresa com a comunidade no entorno, então com os vizinhos efetivamente, então como é que essa atividade impacta no modo de vida dos vizinhos da empresa, como é que é a relação da empresa com os seus colaboradores, e aqui quando a gente fala em colaboradores, a gente não fala só dos funcionários, dos empregados diretos com vínculo, a gente abarca também os terceirizados, a gente abarca também toda a cadeia de fornecedores, cadeia de suprimento da empresa, então é uma ampliação, né, das relações sociais formadas pela empresa. A gente tem uma discussão muito forte sobre diversidade nas empresas, sobre equidade nas empresas, e aí equidade a gente entra também na discussão de gênero, e a diferença, né, quando a gente fala do social aqui nesse contexto atual do ESG, é que essas discussões sobre diversidade e equidade, elas não estão mais sendo tratadas no âmbito do chão da fábrica, né? Então, não é só lá na base da empresa. Então, não adianta fazer o processo seletivo para contratar mais mulheres, para contratar negros lá embaixo. A discussão aqui entra a gente fala dos C-levels da empresa, tá? Então entra na diretoria. Uhum. É importante que essa diversidade esteja lá na diretoria, no órgão diretivo, nas posições de controle das empresas, né? Então, que é algo que é novo e que não acontecia antes. Na parte de governança, que seria aí a última letrinha, né? A gente tem lá a parte do direito dos acionistas, então como é que você ouve, né? Como é que você ouve os anseios, explica as atividades para os acionistas, e aqui falando especificamente dos minoritários, né? Que são aqueles que não participam efetivamente da gestão da empresa. A gente tem uma questão muito forte de direito à informação, então de transparência, né, compliance aqui de novo, para mencionar aqui a palavra, e transparência, acho que é a palavra-chave aqui quando a gente fala em ESG, então a gente realmente tem que disponibilizar informações relevantes, informações que sejam solicitadas pelos consumidores, pelos fornecedores de uma maneira muito transparente. Então, a gente tem uma discussão grande sobre como demonstrar esses dados,
a gente não tem hoje um padrão de relatório, de divulgação dessas informações, então cada empresa acaba fazendo de uma forma, e isso acaba comprometendo tanto a publicidade, a transparência, quanto a possibilidade de comparar, né? Porque se cada um divulga num modelo, o consumidor fica difícil de fazer a comparação entre a empresa A e B que fazem a mesma coisa, né? Isso. Então, esse é um desafio grande aqui, né, dentro dessa letrinha aqui do G, que a gente tem lutado aqui também para buscar aí essa padronização, porque eu acho que quanto mais informação a gente consegue ter uma decisão, né, dos consumidores em geral aqui de uma maneira muito mais orientada e assertiva. Bom, nós costumamos dizer que a fazenda hoje, ela é uma empresa a céu aberto, né? Não dá para ter um conceito mais de fazenda como simplesmente um negócio de família, um negócio que foi herdado. Ela só dá certo se ela for gerida de uma forma muito profissional. De que forma o ESG ele atua na empresa rural? Exatamente, acho que você pegou bem o ponto aqui, Divino. A gente está vendo hoje, a gente está vivendo um momento de transição, exatamente quando a gente está falando aqui de atividade agropecuária, né? Porque tradicionalmente é um setor familiar, né? Então as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas que os seus avós, que os seus bisavós. O modo de produção acaba sendo muito tradicionalista, né? Então acaba realmente só replicando algo que já vinha sendo feito há muito tempo. Quando a gente tem essa onda do ESG, isso começa a projetar já impactos aqui no Brasil, a gente exige, e já vem sendo exigido, que essas atividades rurais venham de uma forma mais profissional. Então, haja profissionalização dessas empresas rurais, né? E o porquê que isso é importante? Primeiro, porque é algo que veio para ficar, então não é uma tendência que vai ficar aqui no Brasil alguns meses e vai embora. Não é, podemos afirmar então que não é modismo. Não é modismo, é algo que veio para ficar. Então, precisamos reconhecer isso, né? E nos preparar para estarmos aderentes a essas letrinhas. Segundo ponto, por que o ESG agora a gente só fala disso? Porque acabei de falar, né, que desde a década de 70 a gente tem essa discussão sobre sustentabilidade. Qual é a diferença agora? Por que agora em 2021 a gente está falando de ESG na empresa rural, por exemplo? A gente está falando disso porque agora é a primeira vez que as instituições financeiras aderiram a esse compromisso de sustentabilidade. Antes, a discussão da sustentabilidade era algo muito focado na atuação do poder público, lá na questão de comando e controle, o que dizia a lei, como cumprir a lei. Tinha a questão pessoal das pessoas em relação à sua consciência ambiental, à sua consciência em relação a ajudar o seu entorno, mas isso não tinha a força que tem hoje, que veio com, de fato, as instituições financeiras passarem a exigir esses critérios, a aderência a esses critérios para concessão de empréstimos, condicionando, então, o cumprimento de uma série de requisitos para acesso a crédito e para acesso a crédito melhor, né? Então, por exemplo, com menores taxas de juros. Acesso a crédito é um assunto muito importante quando a gente fala de empresa rural, né? Então, o produtor rural, ele precisa de crédito constantemente. E a gente tem visto ao longo dos anos que os recursos do Plano Safra já não são mais suficientes, né, para fazer frente às necessidades do setor. Então, juntando essa baixa disponibilidade de recursos públicos e esse apetite das instituições financeiras privadas em financiar, em fazer esse fomento apenas com as empresas que sejam aderentes a esses critérios ESG, a gente tem aí uma ótima oportunidade, né, para a empresa rural, de fato, entrar nessa onda do ESG e se beneficiar dessa
toda sorte aí de bons motivos, né, para aderir. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Doutora, tudo tem desafio no mundo, né? Não tem nada que seja fácil. Quais são os principais desafios do ESG? Bom, acho que os principais desafios do ESG, falando de Brasil, né, que acho que para a gente aqui é o que mais importa, é realmente a capilaridade, né? A gente tem aqui um rol muito grande de atividades e realmente integrar essas letrinhas a todos os segmentos aqui empresariais do Brasil. Então, a gente conseguir fazer um trabalho de entendimento, né, de análise aqui do que é aplicável para cada um dos setores. Quando a gente fala de Brasil, eu acredito que a parte do modo de produção seja algo que já esteja bem alinhado com todos esses critérios. As atividades agropecuárias já cumprem uma série de requisitos aqui em relação à preservação do meio ambiente, então é algo que já é feito há muito tempo pelo setor. A nossa parte aqui também trabalhista já é bem avançada, então acredito que não haja aí um grande desafio. Pensando em Brasil e em atividades agropecuárias, acho que o grande desafio ESG aqui é a parte de logística, né? Aqui, quando a gente tem escoamento, né, a gente tem uma malha rodoviária muito grande, né? Então, eu não sei te dizer aqui os números, mas grande parte da nossa produção agropecuária, ela é escoada em rodovia. E quando a gente fala em rodovia, a gente está falando de emissão de carbono, né? Então, carros emitindo carbono, que é algo que, de fato, é um desafio muito grande quando a gente fala de caminhões que estão usando diesel, né? A gente já tem algumas políticas públicas no Brasil que tentam fazer frente a isso. Então, a gente tem o RenovaBio com a exigência, né, de aquisição dos CBIOs para compensação dessas emissões. Mas eu acredito que haja necessidade de grandes investimentos ainda em uma malha de escoamento mais limpa, digamos assim, e aí principalmente falando de ferrovia, né? Ferrovia acho que é a grande solução aqui para a nossa questão de escoamento de produção de uma maneira sustentável do ponto de vista do ESG. Os portos também, né? Então, até Porto Seco, Porto Fluvial. Então, acho que o grande desafio realmente é trazer isso para a nossa questão de logística, que é uma parte muito carente ainda, né, do país, e alinhar isso com esse ideal aí de produção menos impactante, né? O Brasil, depois que se tornou esse grande produtor mundial de alimentos, ele não passou a ser visado demais e cobrado demais, principalmente nas questões ambientais, em que o Brasil está à frente dos principais países do mundo. E nas questões trabalhistas também, nós temos leis que são extremamente rígidas, acabam sendo rígidas até demais em determinado momento. E mesmo assim o mundo continua cobrando do Brasil? Sim, com certeza. Eu acredito, Divino, que aqui é um problema realmente de comunicação. E eu acho que é um problema nosso mesmo. Acho que a culpa por essa cobrança é nossa enquanto país. Porque provou-se que nós temos uma inabilidade muito grande para provar o que já é feito há muito tempo aqui. Então, a gente falando aqui especificamente do ambiental, a gente tem uma legislação florestal extremamente rigorosa. Para não falar desde 34, que foi o primeiro Código Florestal, a gente pode falar desde 65, já prevendo a necessidade de manutenção de reserva legal, de APP. Isso não é falado, as pessoas não sabem disso. Então, as pessoas dizem que os países da Europa estão lá muito alinhados com essa agenda, e de fato estão, mas são países que já destruíram a cobertura vegetal deles há muito tempo, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem uma
áreas protegidas mantidas, é um percentual muito relevante do país que hoje está mantido. E hoje não, há muito tempo está mantido. Então, eu acho que a gente tem essa dificuldade de, primeiro, mostrar o que a gente já faz e já faz há muito tempo. A gente precisa aprender, então, a fazer essa propaganda, entre aspas. E aí, para citar um exemplo para você, que é algo que aconteceu esse ano, o presidente da COP, que é aquela conferência das Nações Unidas para o Clima, veio ao Brasil, agora não me lembro em que mês, acho que foi meados de maio desse ano. Então ele veio ao Brasil visitou uma série de locais e visitou a Embrapa Cerrado. Chegando na Embrapa Cerrado, ele foi apresentado aquele sistema de integração lavoura-floresta-pecuária. E ele ficou impressionado. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, mas tem um vídeo do presidente da COP, então a autoridade máxima da conferência, e ele falando: gente, vocês precisam mostrar isso para o mundo. A gente não sabia que isso existe, isso é fantástico. E esse é um sistema de produção que foi inventado pela Embrapa aqui no Brasil. E é algo que já é feito, já é implantado aqui no Brasil há muito tempo. As pessoas não sabem. Então, acho que, de fato, a gente precisa aprender a mostrar o que já fazemos. Claro que ainda há muito a ser feito, quando a gente fala, de novo, aqui de combustíveis, de biocombustíveis, mas a gente tem aqui um espaço muito grande. A gente tem o etanol há quanto tempo, né, no Brasil? Essa discussão do RenovaBio, do CBIOS, é algo também que só existe no Brasil e é uma referência para o mundo inteiro, a política de incentivo à utilização dos biocombustíveis. Então, a gente precisa saber mostrar isso mundo afora. Doutora Rebeca, é sempre muito prazeroso conversar com a senhora. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Muitíssimo obrigado. Te desejo um final de ano maravilhoso e que 2022 venha com muitas realizações, muitas bênçãos. E com certeza estaremos juntos novamente aqui no programa. Eu não vou abrir mão da senhora, não. Muito obrigado, viu? Combinado, Divino. Eu adorei o convite. Por favor, me convide sempre e eu não vou fazer cerimônia, tá? Então, cuidado com os seus convites, porque eu venho mesmo. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.